Videogames. Todo mundo que tá nessa aula provavelmente já jogou, ou pelo menos entrou em contato com esses jogos de vídeo, esses maravilhosos tumores que não acrescentam em nada na nossa vida além de sugar todo o nosso tempo e dinheiro. Meu trabalho vai ser sobre eles. Falarei sobre a evolução do gameplay e alguns de seus gêneros, RPGs, plataformas e jogos de luta. E, já que eu só tenho 10 minutos e tanta habilidade de edição de vídeo quanto alguém que não sabe editar vídeo, eu tenho certeza que vai ficar corrido mal feito. Beijo, G2. Você foi a melhor nota que eu nunca tive. Vamos começar do início, então? Essa sessão aqui se chama Primórdios porque, na verdade, a jogabilidade desses jogos iniciais era tão simples que eu nem sei se deveria botar eles em outra categoria. Vamos pegar como exemplo o primeiro jogo de computador já feito, Tennis for Two, criado por William A. Higginbotham. Carinha simpático, ajudou a construir a primeira bomba atômica e pá. O jogo serviu de fundamento para Pong. Leia-se, ele era mais simples que Pong. Você só mexia o osciloscópio pra lá e pra cá e pronto, acabou, só isso mesmo. Agora vamos pular alguns anos de experiências até 75, quando a Atari lançou o Pong. Nele, você apenas mexia o joystick pra cima e pra baixo, tentando acertar a bola, com o jogo ficando cada vez mais rápido. Uma coisa tão simples cativou um monte de pessoas e vendeu tanto que a empresa comprou uma jacuzzi para seus programadores. O conceito de diversão finalmente havia sido introduzido no meio digital. Nesse mesmo ano, lança Gunfight, que dava ao jogador a possibilidade de se mover em 8 direções. Em 78, sai Space Invaders, que não precisa de introduções, né? Nele, foi a primeira vez que a pontuação dos jogadores era acompanhada. Em 79, Asteroids permitia que se colocasse um nome com 3 letras para acompanhar sua pontuação, famoso AAA. Os avanços vêm chegando a passos curtíssimos. Depois da chegada da segunda geração de consoles, e no mesmo ano da criação de uma tal de Activision, chegamos ao primeiro marco dos anos 80. A empresa japonesa Namco traz o game Pac-Man para o mundo. Não, sério, o jogo se chamava Pac-Man mesmo, mas o nome foi mudado pelas distribuidoras com medo de que o público americano mudasse o nome para algo mais ofensivo. Pac-Man. Aí virou o Pac-Man que todo mundo conhece. Nesse jogo, você se movia em 4 direções, cima, baixo, esquerda e direita, para fugir dos fantasmas e comer o máximo de frutas possíveis. Mas foi a partir de 1981 que começaram a surgir os jogos que definiam gêneros inteiros. E é a partir daí que minha apresentação meio que larga o caráter cronológico e passa a tratar dos gêneros em si. Bem, pelo menos do que eu entendo, né? Ou o gênero do corre-pula para os leigos. Alguns acreditam que Space Panic da Universal tenha sido o primeiro platformer, apesar do jogador não poder pular. O jogo era centrado em escalar escadas, ideia que veio a ser central em vários outros jogos por vir. Em 1981, um japinha simpático chamado Shigeru Miyamoto criou Donkey Kong para os arcades, o primeiro jogo a deixar jogadores pularem por obstáculos e através de abismos, fazendo dele o primeiro verdadeiro platformer, além de estabelecer a Nintendo e o Mario, na época chamado de Jumpman, como ícones dos jogos. Até aí, todos esses jogos aconteciam em uma única tela. Com a chegada de Pitfall, jogadores experienciaram um mundo que se estende horizontalmente através de várias telas. A Namco deu uma melhorada nessa ideia com Pac-Land, se utilizando da técnica de Parallax Scrolling para fazer com que a tela acompanhe o jogador, ao invés de fazê-lo passar por várias transições, e provavelmente foi uma influência direta no próximo marco da nossa lista, Super Mario Bros. Esse jogo aperfeiçoou todos os aspectos já introduzidos no gênero, além de apresentar ao mundo o sistema de Hub World, onde você pode escolher as fases, e elementos co-op, um jogador controlando o Mario e outro o Mario Verde. Mega Man e Metroid mostraram fases enormes com progressão horizontal e vertical, cada um com suas contribuições individuais. Metroid introduzia um mundo mais aberto, enquanto Mega Man dava aos jogadores a oportunidade de progredir não linearmente pelas fases do jogo, além de adquirir as habilidades do chefe de uma fase para ajudar nas outras. Sonic the Hedgehog deu uma pitada de velocidade no gênero, dividindo o plano da frente e o do fundo em camadas e scrollando eles em velocidades diferentes para que o jogador se sinta a pessoa mais veloz e maneira do bairro, cara! Durante a era dos 16 bits, esses jogos foram basicamente aperfeiçoando seus fundamentos, com excelentes jogos como Donkey Kong Country, Sonic Knuckles e Super Mario World. Com a chegada dos consoles 3D, os platformers em 2D começaram a perder força, mas não antes de um jogo dar uma sacudida na própria franquia e criar um subgênero próprio, Castlevania Symphony of the Night. Junto com o Super Metroid, eles foram os fundadores dos Metroidvanias, jogos de plataforma com mapas enormes, combate mais rebuscado e áreas impossíveis de chegar sem certas habilidades, o que recompensava a exploração. Castlevania também adotava elementos de RPGs, como a progressão de status através da progressão de experiência. O pulo dos platformers para o 3D é melhor representado por Super Mario 64, que largava os cursos de obstáculos lineares para mostrar mundos vastos, 100% tridimensionais e cheios de colecionáveis e segredos. Outros bons jogos representativos dessas mudanças são Banjo-Kazooie e Crash Bandicoot.
Depois de tal transição, os platformers passaram apenas a se aperfeiçoar e chegaram num ponto onde não tem mais o que fazer. Pode-se tentar inovar, dificilmente sendo bem sucedido, ou fazer uma carta de amor aos velhos tempos, o que não é muito imaginativo, a não ser que seja muito bem feito. Shovel Knight é uma dessas voltas ao passado, enquanto os jogos que conseguiram inovar foram Portal, um jogo que faz uma mistureba de tiro em primeira pessoa, resolução de quebra-cabeça através do uso de portais e elementos de plataforma 3D, Super Mario Galaxy, com suas criativas fases baseadas em mudanças de gravidade, e Trine 2, que mistura elementos tradicionais com puzzles de física moderna. Você com certeza já jogou Street Fighter ou Marvel vs Capcom 2 em alguma casa de festa ou arcade. Era aquele jogo que você apertava todos os botões e dava o joystick que nem um louco pra ver se alguma coisa acontecia, lembrou? Em 1984 e 1985, dois jogos estabeleceram os fundamentos para jogos de luta 1 contra 1, Karate Champ e Year Kung Fu, que tinham vários personagens com estilos de lutas diferentes. Mas foi em 87 que a Capcom lançou o jogo que veio a definir o gênero. Street Fighter introduziu várias mecânicas, como ataques fracos, médios e fortes, técnicas de defesa e ataques especiais escondidos. Sem nenhum avanço em especial na área, sai Street Fighter 2, que nos aparece com a mecânica de combos e controles mais precisos para acomodá-la, além de deixar duas pessoas se enfrentarem no jogo, ao contrário do esquema jogador versus computador do Street Fighter 1. Com muitos tentando capitalizar nesse novo modelo, poucas mudanças foram feitas. Battle Arena Townshiden introduziu o Sidestep e Virtua Fighter fez o primeiro pulo para o 3D, apesar de ainda ter movimento em 2D. A partir daí, os jogos foram se melhorando e ficando mais precisos e complicados, com inúmeras mecânicas avançadas. A complexidade afastava os jogadores casuais e restringia seu público. Mas foi com a criação de Super Smash Bros. Pela Nintendo que esse gênero foi revitalizado e começou a seguir vários públicos diferentes, não apenas os entusiastas. Jogos no estilo de Smash e Power Stone caçavam um público casual e são considerados party games, apesar de Smash Bros. Melee ter um metajogo incrivelmente complexo. Street Fighter, Mortal Kombat, Killer Instinct, entre outros, seguem os fundamentos dos fighters. Tekken, Soul Calibur e Dead or Alive tentam transferir esses elementos de jogos de luta para um plano 100% tridimensional, e jogos como Guilty Gear, BlazBlue, Melty Blood e Arcana Hearts, popularmente conhecido como Anime Fighters, fazem jus ao nome com estilo pesadamente japonês, ritmo de luta frenético e mecânicas ainda mais complexas, exigindo esforço considerável para aprender. Os primeiros RPGs, lá da década de 70, eram completamente à base de texto, inspirados por Dungeons & Dragons. Os CRPGs, precursores do gênero, passaram a ter uma representação mais visual com Temple of Apshai e a Calabath, World of Doom. E outros RPGs dessa época começaram a estabelecer os fundamentos do gênero, como combate tático através de menus numa tela especializada, sistema de combate em grupo de decisões narrativas baseadas na moralidade e material de leitura opcional que expande o universo do jogo. Esses RPGs também eram muito famosos por ter quantidades obscenas de texto pra época, chegando até a ser acompanhados por livretos que o jogo mandava ler em certos pontos, já que não tinha espaço suficiente para eles. O segundo jogo da trilogia Star Saga, por exemplo, tinha 50.000 parágrafos de texto, divididos em 14 livretos para o jogador acompanhar. Outras séries notáveis eram Might and Magic e Ultima, a qual serviu de inspiração primária para um certo RPG japonês, do qual falaremos daqui a pouco. Enquanto isso, nos consoles, os RPGs começavam a dar as caras em 82, com Dragon Stomper para o Atari 2600. Bokosuka Wars, de 1983, plantou a sementinha do que viriam a ser os RPGs táticos, oferecendo um tipo de xadrez fantasioso. Porém, foi em 86 que os RPGs de consoles começaram a ser notados, com o lançamento de Dragon Quest para o NES, que, simplificando e adaptando mecânicas de jogo como Ultima, lançou o gênero RPG de fantasia no Japão e meio que virou uma planta a ser seguida por novos jogos. Como se Dragon Quest não houvesse sido suficiente, em 87 uma Square prestes a falir arremessa Final Fantasy para os jogadores, que foi um hit total e salvou a empresa da falência. Foi esse jogo que nos trouxe o clássico sistema de combate em turnos com vista lateral em terceira pessoa, com os heróis à direita e os inimigos à esquerda. Nesse mesmo ano, um certo jogo nos deu a mecânica de captura de monstrinhos para que eles lutem ao nosso lado. Esse jogo é Megami Tensei. Esse jogo permitia que o jogador tentasse convencer os monstros a entrar para o lado deles na base da lábia e do suborno. Além disso, Megaten quebrou com vários paradigmas narrativos dos RPGs, sendo o primeiro a largar o cenário de fantasia medieval inspirado por Tolkien para nos trazer um cenário futurista pós-apocalíptico, com uso frequente de figuras e conceitos de várias religiões. Após 87, com todas essas mudanças nos RPGs que o Japão trouxe para a mesa, jogadores passaram a perceber como as diferenças culturais entre o Ocidente e o Oriente afetavam os jogos e passaram a categorizar os futuros RPGs baseados em critérios regionais. Os RPGs ocidentais focavam mais no role-playing, em construção de mundo, dando mais espaço para os CRPGs e jogos com ação leve e visão em primeira pessoa, enquanto RPGs japoneses tinham foco o gameplay e a satisfação de um sistema de combate intuitivo trazia para um jogador.
fazendo assim com que aparecessem mais jogos com combate de base de turnos, SRPGs e RPGs de ação rápidos e frenéticos. Claro que existiam jogos que mesclavam elementos dos dois lados, como Dark Souls e XCOM, porém eles eram exceções à regra. Focando na imersão do jogador, Dungeon Master introduziu várias inovações na interação do usuário com a interface, como manipulação direta de objetos através do mouse e ponto de vista em primeira pessoa em tempo real, que agora é comum em RPGs, com a série The Elder Scrolls. Depois disso, esse mercado entrou em estagnação até 96, quando o Diablo reacendeu o interesse do público em RPGs ocidentais. Sua vantagem foi largar mão do combate lento e metódico que caracterizava os RPGs anteriores em favor de um estilo hack and slash em tempo real, com foco na exploração e seus calabouços gerados processualmente. Outro motivo para o sucesso desse jogo foi seu suporte para co-op online através de uma rede local ou do serviço online Battle.net. Em 97, a Black Isle Studios lança Fallout, jogo que popularizou o uso de uma visão aérea axonométrica do mundo. Seu sistema de quests não linear, que ofereciam inúmeras decisões que mudavam o mundo ao redor do jogador, assim como nos últimos originais, serviram de grande inspiração para os CRPGs da época pós-estagnação, como Baldur's Gate e Planescape Torment. Na virada do milênio, Deus Ex mostrou quão bem decisões da trama poderiam ser incorporadas no gameplay, misturando elementos de RPG, FPS, aventura e stealth. E o jogador podia usar qualquer uma ou uma mistura dessas mecânicas para avançar no jogo. Ele também oferecia alto nível de customização, com modificação de armas e a opção de usar nano-aumentações do personagem principal, o que também serviu para levantar discussões sobre transhumanismo. O novo século também trouxe um movimento em massa desse gênero para o 3D, que ficava cada vez melhor com a passagem do tempo, permitindo que desenvolvedores criassem mundos abertos enormes e riquíssimos em detalhes, que virou padrão para esse tipo de jogos até hoje. Bons exemplos de mundos abertos bem desenvolvidos são The Elder Scrolls 3 Morrowind e o recente The Witcher 3. Em 1984, a Nihon Falcon lança Dragon Slayer, considerado o primeiro RPG de ação, com um combate estilo hack and slash em tempo real, que influenciou o gameplay de futuras séries como Wise, feita pela mesma companhia, e The Legend of Zelda. Sua sequência, Dragon Slayer 2 Xanadu, elaborava sobre o sistema de combate de seu antecessor, introduzindo projéteis mágicos. Além disso, foi o primeiro jogo a utilizar a experiência individual para itens equipados, e um tipo de embrião para sistemas de moralidade na base de karma. No mundo dos RPGs em turno pós-Final Fantasy, The Magic of Sherazade introduziu ataques em equipe e Dragon Quest III inventou um sistema de progressão que permitia que o jogador mudasse a classe de um personagem quando ele quisesse, mantendo alguns dos status e habilidades adquiridos em classes anteriores. Sistema que moldou o gameplay de futuros JRPGs, inclusive Final Fantasy, que incluiu esse esquema em sua franquia no terceiro jogo. Falando em Final Fantasy, o quarto jogo da série mudou o sistema de combate em turnos ao introduzir Active Time Battle. Nele, um personagem deveria esperar a barrinha de ação dele ser preenchida para que pudesse fazer alguma coisa. Isso se aplicava tanto para os jogadores quanto para os inimigos. A velocidade da barrinha podia ser afetada através de um maior status de velocidade ou de feitiços usáveis durante a batalha, que deixava o sistema de turnos um pouco mais tático. Em 95, Chrono Trigger trouxe de volta ataques em equipe, aboliu encontros aleatórios com inimigos e introduziu o conceito de New Game Plus, onde o jogador poderia recomeçar o jogo mantendo toda a experiência, habilidades, dinheiro e itens que ele tinha que terminar do jogo. Fora isso, não muita coisa foi feita para mudar a cara do combate baseado em turnos. Final Fantasy VII fez a transmissão do gênero para 3D e marcou época, porém não trouxe nenhuma inovação substancial para o sistema de combate, fora Limit Breaks. Foi só em 2002 que Shin Megami Tensei 3 Nocturne sacudiu as coisas com seu sistema de Press Turn. Ele consistia em recompensar ataques críticos e acertos de fraquezas com turnos extras, além de penalizar ataques errados com a retirada de turnos. É claro que, com a fama da série de ser incrivelmente difícil, o jogo se utilizava desse sistema ao máximo para ferrar com a cara do jogador. Jogos à base de turnos são feitos até hoje, mas muito consideram esse sistema arcaico. RPGs japoneses encontraram uma solução natural no ramo do combate em ação em tempo real, estabelecido por Dragon Slayer e Wise há tantos anos atrás. Kingdom Hearts 2 é um bom exemplo dessa nova direção dos JRPGs, com combate frenético e animações de ataques elaboradas e exageradas. Enquanto isso tudo acontecia, aquela pequena sementinha plantada por Bokusuka Wars lá em 83 finalmente havia brotado. Em 1990 sai Fire Emblem Blade of Light and the Shadow Dragon, o primeiro RPG tático para consoles que estabeleceu a planta para o resto dos jogos desse gênero. O jogo era estratégia em turnos numa grade isométrica, onde o jogador mexia todos os componentes do seu exército primeiro, para depois o oponente atuar em resposta. Mas o que diferenciava Fire Emblem dos outros jogos de estratégia lançados para o PC era o fato de que, ao invés de unidades genéricas e descartáveis, o jogador tomava controle de um exército onde cada integrante era um personagem definido, com seus próprios dilemas e personalidades. E quando um deles morria, ele morria mesmo, tipo, tirado do jogo,
para sempre, o que aumentava muito o investimento emocional dos jogadores. Esse sistema foi expandido no quarto jogo da série, Genealogy of the Holy War, a nos dar a possibilidade de afetar o relacionamento entre personagens, o que influenciava a história do jogo ao dar personagens diferentes na segunda geração dependendo dos personagens que você casou. Tactics Ogre foi o primeiro SRPG a utilizar o sistema de moralidade para alterar sua história e, dos mesmos produtores, Final Fantasy Tactics foi o responsável por popularizar o gênero no ocidente. Sakura Wars 3 largou a grade isométrica de movimento a favor de um estilo mais ativo, que deixava o jogador se mover livremente por um determinado número de passos. Essa mecânica foi revisitada mais tarde por Valkyria Chronicles, que também trazia elementos de jogos em tiro em terceira pessoa, e com inimigos tentando impedir seus movimentos com fogo cruzado, ao invés de educadamente esperarem o turno dele.